O som do portão de ferro se abrindo ecoou pelo pátio vazio da escola Seoul Learning Institute. Patrícia ajeitou a gola da blusa branca e respirou fundo. O vento frio da manhã coreana tocou seu rosto, lembrando-a de que aquele seria o dia mais arriscado da sua vida. Ela não era professora, pelo menos não oficialmente. Mas, por algum motivo que nem ela conseguia explicar direito, estava ali, disfarçada, com um crachá falso pendurado no pescoço e uma pasta cheia de folhas em branco que fingiam ser planos de aula. Patrícia era dona daquela escola, mas ninguém podia saber disso. Ainda não. Do alto da janela do segundo andar, Siu, o novo coordenador acadêmico, observava a cena. Alto, de semblante sereno e olhar analítico, ele tinha o costume de perceber tudo, principalmente quando algo não se encaixava. E aquela mulher, com seu sorriso confiante e olhar misterioso, definitivamente não se encaixava. "Quem é ela?" perguntou a recepcionista, curiosa ao vê-la entrar. "É a nova professora de português", respondeu Patrícia, tentando manter a naturalidade. "Vim substituir a antiga, que está de licença." Seu coração batia rápido, mas ela manteve o tom firme. Ela precisava entender o que estava acontecendo dentro da sua própria escola. Havia algo errado com as contas, os relatórios. Alguém estava desviando dinheiro e ela suspeitava que fosse alguém do corpo administrativo. Então, decidiu se infiltrar como professora para descobrir. Na sala de aula, os alunos entravam animados e Patrícia sorria, sentindo uma pontada de nostalgia. Fazia tempo que não estava tão próxima de uma turma. No fundo, gostava daquele papel, o de ensinar, o de inspirar. Mas seu disfarce quase desabou quando Siu entrou. Ele observou a sala em silêncio, analisando tudo com aquele olhar penetrante. "Professora Patrícia, certo?" perguntou com a voz calma, mas firme. "Sim", respondeu ela, tentando sorrir. "É um prazer." Siu assentiu. "Espero que tenha vindo para ficar." "Claro", respondeu ela, ainda tentando parecer à vontade. "Eu adoro ensinar." Mas, quando ele saiu, Patrícia sentiu um arrepio. Siu tinha algo diferente. Aquela forma como ele olhava ela, como se já soubesse que havia algo errado. Ela não imaginava, porém, que ele descobriria o seu segredo muito antes do que ela esperava. E que quando isso acontecesse, não seria apenas a verdade que viria à tona, mas também sentimentos que ela tentou esconder desde o primeiro momento em que o viu. Siu caminhava pelos corredores com passos silenciosos, mas firmes. Era novo na escola, mas já havia conquistado o respeito de todos. Disciplinado, observador e, como diziam os colegas, impossível de enganar. Naquela manhã, porém, algo o intrigava. A nova professora de português. Havia algo na forma como Patrícia falava. Não parecia alguém contratada de última hora. Sua postura era diferente, segura demais, e o modo como olhava os detalhes das salas, os murais, até o material dos alunos, como quem estava avaliando, não apenas ensinando, deixava claro, ela escondia algo. Enquanto isso, na sala dos professores, Patrícia revia um dos relatórios financeiros que encontrara escondido entre os documentos administrativos. Os números não batiam. De novo. Ela mordeu o lábio inferior, preocupada. Sabia que, se fosse pega vasculhando, tudo estaria perdido. Mas ela não podia simplesmente assistir a sua escola ser corrompida por alguém em quem confiara. O som de passos interrompeu seus pensamentos. Ela guardou o papel rapidamente, virando-se para a porta. "Trabalhando fora do horário, professora Patrícia?" A voz de Siu soou suave, mas havia uma pontada de ironia nela. Patrícia forçou um sorriso. "Ah, sim. Só estou revisando algumas lições para amanhã." Ele se aproximou, observando-a com aquele olhar que parecia atravessar qualquer mentira. Curioso,
Essas lições têm carimbo do setor financeiro. O ar pareceu sumir da sala. Ela mordeu o lábio inferior, tentando manter o controle. Deve ter vindo misturado com meus papéis, eu nem percebi. Ele se inclinou levemente, o rosto a poucos centímetros do dela. Espero que sim, porque se não for engano, a senhora está olhando coisas que não devia. Por um instante, o olhar dele suavizou, como se quisesse acreditar nela, como se houvesse algo mais além da desconfiança. Boa noite, professora, disse, por fim, afastando-se. Quando a porta se fechou, Patrícia deixou escapar um suspiro trêmulo. Seu coração batia descompassado, não apenas pelo medo, mas pelo olhar dele. Aquele olhar que misturava perigo e ternura. O mesmo olhar que, de algum jeito inexplicável, a fazia sentir viva outra vez. Nos dias seguintes, Patrícia tentou agir com naturalidade, mas a presença de Siwoo parecia segui-la por todos os corredores. Era como se ele sempre aparecesse no momento certo, ou no errado. Quando um aluno tropeçou e quase caiu na escada, foi Siwoo quem o segurou, e logo em seguida olhou para ela como se dissesse sem palavras: "Eu também te vejo." Patrícia desviava o olhar, disfarçava, fingia não sentir nada. Mas o coração dela já não obedecia mais. Certa tarde, enquanto revisava uma aula na sala vazia, ouviu passos apressados. "Professora Patrícia", era uma das alunas, "o diretor financeiro está aqui. Ele quer falar com você." O nome dele fez o sangue dela gelar. Era o homem que ela suspeitava estar desviando o dinheiro. Antes que pudesse responder, Siwoo apareceu na porta. "Eu vou com você", disse sério. "É sobre as planilhas que lhe trouxe, certo?" Ela assentiu, tentando esconder o nervosismo. Eles seguiram juntos até a sala do diretor financeiro. O homem as recebeu com um sorriso forçado. "Professora, ouvi dizer que está muito interessada nas finanças da escola." "Só estou tentando entender alguns relatórios que me entregaram por engano", respondeu ela, com cuidado. O clima ficou pesado, mas antes que o homem pudesse pressioná-la mais, Siwoo interveio. "Ela é nova aqui. Se houve confusão de documentos, a culpa é do sistema, não dela." O tom dele foi firme, protetor. Patrícia o olhou, surpresa. Por que ele estava defendendo alguém de quem ainda desconfiava? Quando saíram da sala, ela o agradeceu em voz baixa. "Você não precisava fazer isso." "Eu sei", respondeu ele, olhando para frente. "Mas alguma coisa me diz que você não é quem parece ser, e, ainda assim, não consigo te ver como culpada." O silêncio entre os dois se encheu de algo que nenhum deles ousou nomear. Naquela noite, Patrícia ficou olhando pela janela do dormitório dos professores. As luzes da cidade se refletiam nos olhos dela. "E se ele descobrir a verdade?" pensou. Mas uma parte dela, a parte que já começava a sentir algo por ele, queria que ele descobrisse. Talvez, no fundo, ela quisesse parar de fingir. Se você fosse a Patrícia, contaria a verdade para Siwoo agora ou continuaria escondendo quem realmente é? Conta nos comentários o que você faria. O inverno chegou cedo em Seul naquele ano. As janelas da escola embaçavam com o frio e o cheiro de café quente se misturava ao som distante das risadas dos alunos. Patrícia, sentada sozinha na sala dos professores, olhava o vapor subir da xícara e tentava se convencer de que estava tudo sob controle. Mas não estava. Desde que Siwoo a defendera, algo mudou. Ele não era mais apenas o coordenador. Era o único que conseguia vê-la além da fachada que criara. Naquela tarde, ele apareceu mais uma vez, com o mesmo olhar sereno e curioso. "Está sozinha outra vez, professora?" perguntou, apoiando-se na porta. "Acho que me acostumei", respondeu ela, forçando um sorriso. Ele se aproximou devagar,
como quem respeita o silêncio. Sabe, quando cheguei aqui, pensei que você escondia algo perigoso. Patrícia o encarou, tensa. E agora? Agora, acho que você está escondendo algo que te machuca. Aquela frase atravessou o ar como uma flecha. Ela desviou o olhar, engolindo a emoção. Às vezes, esconder é a única forma de se proteger. Siwoo deu um pequeno passo à frente. E se alguém quiser te proteger também? Os olhares deles se encontraram, intensos, demorados. Por um instante, o tempo pareceu parar. Mas antes que algo fosse dito, o celular dele vibrou. Uma mensagem do setor administrativo. Ele olhou, franziu o senho e o coração dela gelou. Na tela, o nome verdadeiro de Patrícia aparecia. Patrícia Mac Lima, proprietária registrada do Seoul Learning Institute. O silêncio agora pesava. Siwoo levantou os olhos, confuso. Dona? Patrícia sentiu o ar desaparecer. Não havia mais disfarce nem desculpa. O segredo que ela guardava com tanto esforço acabara de se revelar, e justo para a única pessoa de quem queria proteger a verdade. Ela respirou fundo, lágrimas ameaçando cair. Siwoo, eu posso explicar. Mas ele já havia dado um passo para trás. Tudo o que eu vi até agora foi mentira. A voz dele não era o de raiva, mas de decepção. E isso doeu ainda mais. Ela tentou se aproximar, mas ele desviou o olhar. Eu acreditei em você, murmurou. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Quando ele saiu, o frio da noite pareceu entrar junto pela porta. Patrícia desabou na cadeira, sentindo o peso do que perdera e o medo do que ainda estava por vir. 3 dias. 3 dias sem ele aparecer na escola. Para todos, Siwoo havia tirado uma folga repentina. Para Patrícia, parecia uma eternidade. Ela tentava se concentrar nas aulas, mas cada palavra que dizia era um lembrete da distância entre eles. O olhar dos alunos, os corredores silenciosos, tudo lembrava o que ela havia perdido. Ninguém sabia que o coordenador e a professora haviam se aproximado tanto. Ninguém sabia que, por trás das aparências, existia algo mais forte do que o medo. Algo que ela tentava esconder até de si mesma. Naquela noite, ao sair da escola, Patrícia viu o carro dele estacionado do outro lado da rua. O coração dela disparou. Ele estava ali, o olhar fixo no horizonte, as mãos no volante, o rosto marcado pelo cansaço e por algo mais, ressentimento. Ela hesitou, mas atravessou a rua. Siwoo! Ele não respondeu, apenas abriu o vidro do carro, devagar. Veio me dar mais uma mentira? Perguntou sem olhar para ela. Patrícia engoliu seco. Eu não menti sobre tudo, só escondi quem eu era. O que dá no mesmo, ele respondeu amargo. Você me fez acreditar que era uma professora simples e, no fim, eu era só mais um funcionário da sua empresa. Não, ela rebateu, a voz trêmula. Eu nunca te vi assim. Eu me infiltrei porque alguém estava desviando o dinheiro. Eu precisava saber quem era o traidor. E você era o único em quem eu não podia confiar no começo. Siwoo finalmente a encarou. A raiva em seus olhos se misturava com dor. E agora? Confia em mim? Ela deu um passo à frente, o olhar firme, mas cheio de emoção. Eu confio e sinto sua falta. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo barulho distante da chuva começando a cair. Siwoo olhou para ela por alguns segundos, longos o suficiente para o coração de Patrícia voltar a bater. Ele suspirou, abrindo a porta do carro. Entra, vai se molhar. Foi um gesto simples, mas para Patrícia significou perdão, ou pelo menos o começo dele. Enquanto o som da chuva caía sobre o carro, os dois ficaram em silêncio, apenas respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo peso. E pela primeira vez,
Siwoo pareceu olhar para ela não como a mulher que mentiu, mas como a mulher que a desafiava a sentir novamente. Os dias seguintes foram silenciosos, mas diferentes. Siwoo voltou à escola, e embora ninguém comentasse, todos perceberam que algo havia mudado entre ele e Patrícia. Ela não usava mais o crachá de professora. Agora todos sabiam que era a verdadeira dona do Seoul Learning Institute. Mesmo assim, Patrícia continuava a entrar nas salas de aula, conversar com os alunos e sorrir como antes. Mas seu olhar, quando cruzava com o de Siwoo, carregava algo novo. Cuidado, saudade, esperança. Naquela tarde, o sol se punha sobre o pátio vazio quando ele se aproximou dela. "A diretora que dá aula?" brincou ele, apoiando-se na parede. Patrícia riu baixinho. "A dona que ainda acredita que pode ensinar." O silêncio entre eles foi leve por alguns segundos, até que Siwoo a olhou com sinceridade. "Eu te julguei rápido demais." "E eu te escondi demais", respondeu ela. Ele sorriu de canto, e dessa vez o olhar não trazia mágoa, apenas ternura. "Talvez a gente tenha errado tentando se proteger." Patrícia assentiu, o coração acelerado. Por um momento parecia que o peso de tudo havia se dissipado, mas a calmaria não durou. Enquanto arrumava os papéis em sua sala, Patrícia recebeu uma mensagem anônima no celular. "Ou você se afasta de Siwoo, ou todos vão saber o que fez com o dinheiro da escola." O sangue dela gelou. Ela sabia o que aquilo significava. Alguém dentro da equipe estava tentando incriminá-la, o verdadeiro culpado, agora disposto a jogar sujo. No mesmo instante, a porta se abriu. Siwoo entrou, e ao ver a expressão dela, franziu o senho. "O que aconteceu?" Ela hesitou, os dedos tremendo ao segurar o celular. "É melhor você não se envolver, é perigoso." Mas Siwoo deu um passo à frente, pegando o aparelho das mãos dela. Ao ler a mensagem, seu semblante endureceu. "Você não vai enfrentar isso sozinha." "Siwoo, eu não quero te colocar em risco." "Patrícia," interrompeu com a voz firme. "Desde o primeiro dia em que te vi, eu senti que havia algo em você que valia a pena proteger. Não vou parar agora." As palavras dele quebraram o último muro que ela ainda mantinha. Lágrimas discretas escorreram pelos olhos de Patrícia, e sem pensar, ela o abraçou. Por um instante, o mundo parou. O barulho da cidade, o vento frio, o medo, tudo desapareceu. Só existiam os dois. Siwoo encostou a testa na dela e em um sussurro disse: "Deixa eu lutar ao seu lado, Patrícia." Ela fechou os olhos, com o coração batendo mais rápido do que nunca. "Então, vamos até o fim juntos." Mas nenhum dos dois imaginava que no dia seguinte, o verdadeiro traidor revelaria sua face, e que o amor que começava a florescer seria colocado à prova. O amanhecer chegou com um som distante das sirenes. A escola, antes cheia de risos e passos apressados, agora estava cercada por repórteres e policiais. A notícia havia se espalhado. O desvio de verba fora descoberto. Mas o que ninguém esperava era quem estava por trás de tudo. O diretor financeiro, o mesmo que desconfiara de Patrícia, fora preso naquela manhã. Depois que Siwoo entregou às autoridades as provas que ele e ela haviam reunido secretamente durante a noite. Mensagens, transferências, recibos falsificados, tudo. Patrícia assistia de longe, o coração leve pela primeira vez em meses. Mas também quebrado, porque ela sabia o que viria depois. A imprensa queria um rosto, uma história. E, para proteger o nome da escola e dos alunos, Patrícia assumiu toda a responsabilidade pública, inclusive por ter se infiltrado como professora. Durante a coletiva, os flashes das câmeras a cegavam, mas ela manteve o tom sereno. "Fiz o que achei certo para proteger o lugar que construí. Não me arrependo." Entre a multidão, Siwoo observava, orgulhoso, mas com os olhos marejados. Horas depois, já com tudo resolvido, ele a encontrou no pátio vazio, o mesmo onde se viram pela primeira vez.
O sol se punha atrás deles, tingindo o céu de dourado e cinza. Então, é isso, disse ele, parando diante dela. Vai voltar para o Brasil? Ela sorriu triste. Por um tempo, sim. Preciso me afastar, repensar o que quero daqui para frente. Siu assentiu, tentando disfarçar a dor. E quanto a nós? Patrícia deu um passo à frente, os olhos cheios de água. Nós fomos o que precisávamos ser, no momento certo. Ele respirou fundo, mas antes que o silêncio os separasse, ela segurou sua mão. Siu, obrigada por acreditar em mim, quando nem eu acreditava mais. Ele a puxou para um abraço, demorado, silencioso, cheio de tudo que as palavras não conseguiam dizer. O vento frio passou entre eles, levando embora o que ficou pendente, mas deixando algo maior. Um sentimento que o tempo não apagaria. Quando ela se afastou, sorriu com ternura. Se o destino quiser, a gente se encontra de novo. E foi embora, caminhando devagar, enquanto ele a observava até desaparecer na esquina. No banco onde ela sentava todos os dias, ficou apenas o crachá falso, o de professora Patrícia. Siu o pegou, segurando firme entre os dedos, e sorriu com tristeza. Você nunca precisou fingir para ser incrível, murmurou. O vento soprou e as flores de cerejeira caíram como neve sobre o pátio. Era o fim. Mas também, de algum jeito, o começo de algo novo. Se você fosse o destino, deixaria Patrícia e Siu se reencontrarem um dia? Deixa aqui nos comentários o final que o seu coração gostaria de ver.